De volta ao noticiário aqui do Brasil para falar mais uma vez de economia. No último Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira, o Banco Central trouxe a queda da inflação de 4,59% para 4,55%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que os dados foram bons e que os números estão convergindo para as metas. Vamos falar sobre isso com o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira. Reginaldo, obrigado pela presença mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bom dia para você. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. De fato, esse é o movimento do momento, Reginaldo, de queda da inflação, e o que é que explica isso? É uma tendência para os próximos meses? Realmente temos aí algumas notícias positivas que vêm se acumulando no fronte da inflação. Se a gente olha simplesmente a inflação de outubro, o mercado esperava que ela fosse 0,29%. E ela foi 0,25, 0,24 na verdade. Então temos ali já só no mês de outubro um ajuste aí de inflação que já explica uma parte dessa queda da expectativa de mercado. A gente continua com uma inflação pressionada, né, quando a gente olha para outubro, por passagens aéreas, transportes, alguns produtos alimentares, né, de alimentos e bebidas, mas, por outro lado, a inflação, em geral, ela vem cedendo. Nos últimos 3 meses, a inflação tem rodado numa taxa ali anualizada, né? Se a gente olha ali a inflação de cada mês e considera o que aconteceria se aquela inflação se repetisse por 12 meses. Bem, já temos 3 meses seguidos em que a inflação ficaria em torno de 3% ao ano se ela ficasse se repetindo todos os meses, o que aconteceu nos últimos 3 meses. Então, nesse sentido, nós temos aí um ajuste da inflação esperada pelo mercado para esse ano, né, como disseram, 4,55%. Ele é um número muito importante, principalmente porque ele confortavelmente aponta para uma inflação no limite da meta nesse ano. É importante lembrar que o Banco Central trabalha com uma meta de inflação em que ele tem um limite superior e um limite inferior. O limite superior para esse ano é de 4,75. Então, quando falamos em uma inflação de 4,55, isso dá aí alguma segurança, principalmente faltando dois índices, né, para terminar o ano, novembro e dezembro. Isso aí, uma segurança de que a inflação realmente vai terminar esse ano dentro da meta. Só mostra aí o trabalho muito poderoso, muito bem feito pelo presidente do Banco Central e toda a diretoria desde a saída da crise da Covid. E, Reginaldo, a inflação neste final de ano, que teoricamente tem sido muito boa, né, para o consumidor, como ela está nos outros países, assim, um panorama? Se a gente olha, né, como eu vinha dizendo, né, eu acho que tivemos uma saída da Covid-19, né, uma situação global pós-2020 e 2021, que trouxe pressões inflacionárias para o mundo inteiro. Durante todo aquele período, as taxas de juros ficaram muito baixas em todo o planeta, isso estimulou muito a demanda, né, por produtos, serviços, no momento em que ainda havia dificuldades de oferta, né, de empresas retornando à produção na saída da pandemia, dificuldades às vezes nas cadeias de produção. Isso começou a gerar pressões inflacionárias importantes. Para piorar, tivemos a guerra Ucrânia e Rússia, que ainda colocou mais pressão sobre, principalmente, commodities agrícolas. Todo esse cenário levou a uma situação de inflação global muito importante e que a inflação no mundo inteiro começou a subir e os bancos centrais se viram obrigados a aumentar a taxa de juros como forma de controlar isso. O Brasil foi um dos primeiros a fazer isso e isso, inclusive, agora possibilita que a taxa de inflação observada no Brasil esteja absolutamente em linha com aquela que temos visto na União Europeia, que temos visto nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente olha as principais economias do planeta, a inflação brasileira está absolutamente em linha com o que se tem visto, né? Muito diferente de outros países, né? Nem precisamos mencionar a Argentina, que tem aí uma situação de inflação altíssima, acima de 140% ao ano, mas mesmo na América Latina, outras economias em desenvolvimento, todas com taxas de inflação
muito superiores à brasileira. Então, isso não significa, né, que a luta contra a inflação ela é uma luta permanente, mas no caso do Brasil, claramente o pior já passou e temos aí uma inflação convergente para aquela observada nas principais economias do mundo. Agora, Reginaldo, quais são os itens que mais têm sofrido com essa... O sofrido não é o melhor termo, né? Mas que são impactados por essa baixa da inflação, por essa pressão negativa sobre os preços, que têm ficado mais baratos? Porque inflação é um dado que geralmente é difícil de ser percebido, né? A gente fala, poxa, caiu a inflação, mas está tudo tão caro. Então, muitas vezes é porque a baixa está concentrada em determinados produtos, né? E quando sobe, a mesma coisa. Muitas vezes a alta está concentrada em alguns produtos. No momento atual, o que é que mais tem contribuído para essa redução dos índices de inflação? O que é, às vezes as pessoas têm um pouco, né, dessa dificuldade de observar o que é a inflação oficial, né, esse número aí do IPCA que é apresentado, né? O IPCA ele é composto por mais de 200 itens, então são uma infinidade de bens e serviços que são permanentemente avaliados, né? Todos os meses avaliados pelo IBGE e a partir dali é tirada uma média. E aí a inflação que nós temos ela é uma média, né? Ela não é uma média simples, ela é uma média ponderada pela importância de cada item na cesta de consumo das famílias brasileiras, mas ela é basicamente isso, né? Ela é uma média de centenas de produtos. As pessoas têm uma tendência a se lembrar muito dos itens que mais subiram. Então, você vai no supermercado e aí você volta para casa com aquela sensação, puxa vida, sei lá, o arroz, por exemplo, no Brasil subiu 14% esse ano até agora. Então, as pessoas se lembram que o arroz tá muito caro, né? Ele subiu 14% e fala, como que pode a inflação estar abaixo de 5%? Bom, é porque o arroz ele é um item importante, dentro de um conjunto de itens muito importantes, que é o item de alimentação e bebidas, mas ele não é o único item que as pessoas têm que observar, né? Então, no final, esse ano, nós temos tido alguns produtos de alimentos, né, alimentos e bebidas subindo mais, mas tivemos tido quedas de outros, por exemplo, frango, né, carne caiu bastante nos últimos meses, e acaba que muito da pressão de inflação no Brasil hoje tem vindo quase que exclusiva ali de transportes, né? Por exemplo, passagens aéreas têm subido bastante nos últimos meses e com a chegada das férias escolares e com o próprio aumento do preço de combustíveis, ela vai ficando cada vez mais caras e mais altas, né? No final, eu acho que mais do que a gente olhar o que subiu e o que caiu, a importância em cada mês é a gente olhar a tendência da inflação, essa média, o que tem acontecido com ela. Como eu disse, como são mais de 200 itens, todos os meses nós teremos o vilão e o herói da inflação. Mais importante do que o vilão e o herói é o que tem acontecido com a média da inflação, né? E a média da inflação, como nós temos visto, elas têm caído, né? O número de itens com aumento de inflação a cada mês tem diminuído no caso do Brasil, o que é um sinal claro de que realmente a inflação brasileira está vindo para um padrão mais razoável e mais condizente com as metas. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o diretor nacional do IBMEC, Reginaldo Nogueira. Obrigado, Reginaldo, pela entrevista. Bom domingo para você. Boa tarde, muito obrigado, bom domingo a todos.